Senhoras e senhores, apertem os cintos e mergulhem comigo nas profundezas de uma história que transcende a fronteira entre o nosso mundo e o desconhecido. Hoje, vamos desvendar os segredos sombrios e as perturbadoras verdades por trás do exorcismo de Ronald Edwin Keller, uma saga que inspirou o terrível e icônico filme O Exorcista. Este relato não é para os fracos de coração, pois revela uma luta espiritual tão intensa, tão aterrorizante, que desafia tudo o que sabemos sobre a realidade. Eu imploro a vocês, meus caros espectadores, que cliquem no like e se inscrevam no canal agora. Este ato não é apenas um apoio ao nosso trabalho, mas um convite para desbravar conosco o desconhecido, para enfrentar os medos e mistérios que se escondem nas sombras de nossa existência. Cada segundo deste vídeo foi cuidadosamente elaborado para levar vocês além do entretenimento, rumo a uma profunda reflexão sobre o que realmente acreditamos. Observem atentamente cada imagem que mostraremos. Elas são mais do que meras representações, são chaves para entender a magnitude e o horror desta batalha espiritual. Estas imagens foram escolhidas para que vocês possam não apenas ver, mas sentir o terror e a força dos eventos sobrenaturais que cercaram Ronald. Esta história é um lembrete arrepiante da linha tênue entre a fé e o medo absoluto, entre o palpável e o insondável. Ao se aventurar nesta narrativa, estarão pisando em um terreno onde o impossível se encontra com a fé inabalável, um lugar onde as batalhas mais sombrias são travadas longe dos olhos, mas perto da alma. Então, estejam preparados para esta viagem aterrorizante. Deixem seus likes, inscrevam-se para mais histórias como esta e, acima de tudo, mantenham cada sentido alerta para cada palavra e cada quadro deste vídeo. Preparem-se para serem transportados para um mundo além da compreensão humana. Vamos começar a história de Ronald Edwin Keller, o mistério por trás do exorcismo. Em meio à sombria cortina de um mundo dilacerado pela Segunda Guerra Mundial, emergiu a conturbada saga de Robbie Manning, também conhecido sob o pseudônimo de Roland Doe, um nome forjado pela Igreja Católica para proteger sua identidade após eventos de uma natureza incompreensivelmente sombria. Criado no seio de uma família devotamente enraizada nos preceitos da Igreja Cristã Luterana, Robbie, filho único, encontrava-se isolado das brincadeiras e da camaradagem típicas da infância, uma solidão imposta pelas circunstâncias bélicas que assolavam o mundo exterior. A única presença que penetrava a reclusão de Robbie era seu tutor, afetuosamente apelidado de Tio Arred, um espírito que, embora fosse sua única companhia, introduziu-o aos mistérios e práticas do espiritismo, presenteando-lhe uma tábua Ouija, um portal para o além que exigia nada menos do que uma dedicação religiosa. Quando o ano de 1948 viu o Tio Arred partir deste mundo, Robbie, afogado em seu luto, buscou desesperadamente reconectar-se com o ente perdido através da tábua Ouija. O que se seguiu foi uma série de fenômenos que desafiavam qualquer explicação lógica: ruídos noturnos perturbadores, passos fantasmas no sótão, e o som sinistro do assoalho sendo arranhado. Os pais, aterrorizados e sem saída, recorreram ao pastor luterano Luther Miles Suze, que, perante a magnitude do que presenciou, convocou uma assembleia de médicos, psiquiatras e psicólogos. No entanto, todos partiram sem dar um vislumbre de solução. A noite de 17 de fevereiro de 1949 marcou um novo capítulo de terror. Robbie, as primeiras manifestações foram sutis, porém perturbadoras. Objetos se moviam sem explicação, ruídos estranhos emanavam das paredes, batidas e arranhões na porta do quarto e uma atmosfera de medo envolvia a casa, objetos sendo arremessados por forças misteriosas. Ronald, no centro deste caos, começou a apresentar comportamentos bizarros. Sua voz transformava-se em algo irreconhecível, sua força aumentava de maneira sobrenatural, e falava línguas que nunca aprendeu. Confinado e amarrado ao lado do reverendo Suze, transformou a quietude da noite em um pandemônio onde móveis e cobertores trocavam de lugar, e rachaduras misteriosas surgiam. Presenciou uma cama ser arrastada sem ninguém por perto, além de uma imagem de Jesus Cristo que sempre balançava quando um Keller estava presente. Um prelúdio para o ato inimaginável de uma cadeira de aço sendo lançada violentamente contra a parede por um garoto aparentemente imobilizado. Convencido de que enfrentavam uma possessão demoníaca, Suze buscou o auxílio do padre católico romano Edward Hughes, que, em um ato de coragem e fé, tentou um exorcismo no hospital jesuíta da Universidade de Georgetown.
O confronto espiritual foi tão violento que resultou em ferimentos no Padre Hughes, interrompendo abruptamente o ritual. A narrativa se aprofunda ao descrever acontecimentos de arrepiar a espinha. Certa noite, como que gravada a fogo, a palavra Louis emergiu nas costelas do menino em um tom rubro e ominoso. O mistério se adensava quando, perante a incerteza sobre a data de sua partida do hospital, a palavra sábado surgiu, escrita com clareza no quadril da criança. E, como se uma entidade invisível ditasse o tempo de permanência em Saint-Louis, uma proclamação macabra foi marcada no peito do jovem, em 3 semanas e meia. William Balder, um sacerdote católico que foi testemunha ocular destes eventos perturbadores, ofereceu seu testemunho sobre a inexplicabilidade das feridas. Assegurou que as marcações insurgiam sem que as mãos do menino esboçassem qualquer movimento, sempre sob a vigilância severa de sua mãe. As inscrições pareciam manifestar-se com uma dor excruciante, contorcendo o corpo do garoto e arrancando dele gritos que gelavam o sangue. Balder enfatizou a impossibilidade de Ronald ter infligido tais marcas a si mesmo, destacando um episódio particularmente desconcertante em que inscrições apareceram em suas costas, a um lugar inacessível para as próprias mãos do menino. Essa narrativa, além de detalhar os eventos aterradores que envolveram Ronald, evoca uma reflexão sobre o alcance do inexplicável e a batalha entre a fé e as sombras que às vezes se entrelaçam com nossa realidade. A família, profundamente perturbada e temerosa, decidiu buscar auxílio na Igreja Católica, uma instituição enraizada na fé e no combate ao mal espiritual. Diante deste cenário aterrorizante, a família recorreu à Igreja Católica em busca de ajuda. Padres experientes em exorcismo foram chamados para enfrentar uma possessão demoníaca. O jovem Ronald era o epicentro de uma batalha espiritual que desafiava os limites da compreensão humana. À medida que os eventos sobrenaturais se intensificavam na vida de Ronald Edwin Keller, a necessidade de uma intervenção mais profunda tornava-se evidente. Em um relato sombrio e inquietante, o renomado periódico New York Post detalhou as tribulações de Ronald Edwin Keller, um jovem subjugado a cerca de 20 rituais exorcistas ao longo de um tortuoso trimestre. A intensidade dos fenômenos paranormais que o cercavam culminou em sua internação hospitalar, um claro testemunho da gravidade de sua situação. No interlúdio de sua luta, Robbie retornou ao lar, onde inscrições profanas surgiram em sua pele, palavras como inferno e Satã, gravadas como um testemunho sombrio do mal que o consumia. Os pais de Ronald, em um ato de desespero e fé, contataram um padre local. Ao testemunhar os fenômenos perturbadores que ocorriam ao redor de Ronald, o padre rapidamente percebeu que este não era um caso comum. Ele decidiu buscar orientação de autoridades eclesiásticas superiores, levando o caso ao conhecimento de experientes exorcistas da igreja. Os exorcistas, após cuidadosa avaliação, concluíram que Ronald estava sob a influência de uma entidade demoníaca. Esta conclusão não foi tomada levianamente. A Igreja Católica, em sua abordagem cautelosa a tais casos, geralmente procura primeiro descartar explicações médicas ou psicológicas para tais ocorrências. Porém, no caso de Ronald, os fenômenos que o cercavam eram tão fora do comum que a hipótese de possessão demoníaca tornou-se a mais plausível. Os exorcistas designados para o caso iniciaram um rigoroso processo de preparação. Este processo não era apenas físico, envolvendo o jejum e a oração, mas também espiritual. Eles sabiam que estavam prestes a entrar em uma batalha contra forças escuras que exigiriam toda a sua fé, coragem e força espiritual. Exorcismo, conforme os rituais católicos, é uma cerimônia solene e intensa. Utilizando o Rituale Romanum, um manual de rituais da igreja, os padres se armaram com orações, bênçãos e comandos específicos destinados a expulsar o demônio. O quarto de Ronald foi preparado como um espaço sagrado, com a presença de objetos consagrados como água benta, crucifixos e relíquias de santos. Durante o exorcismo, Ronald apresentou resistência extrema. Sua força física parecia aumentar, sua voz transformava-se em um rugido inumano, e ele proferia palavras blasfemas e ameaçadoras. A luta espiritual era palpável no ar, um confronto entre a luz da fé e a escuridão do mal. Apesar dos desafios e do medo que permeava o ambiente, os exorcistas mantiveram sua determinação. Apoiados pela fé inabalável e pelo poder das orações, eles continuaram o rito,
confiantes de que a luz da fé católica eventualmente prevaleceria sobre as trevas que haviam tomado Ronald. O processo de exorcismo foi longo e tortuoso. Durante as sessões, o quarto onde Ronald estava se tornava um palco de horrores indescritíveis. Palavras malignas apareciam em sua pele, objetos voavam pelo quarto, e uma presença maligna parecia se manifestar através do garoto. Os padres persistiram, recitando orações e enfrentando a entidade que atormentava Ronald. Após várias semanas de intensa luta espiritual, o exorcismo finalmente teve sucesso. Ronald foi libertado da presença que o dominava, voltando a ser um garoto normal. A família, embora aliviada, nunca mais foi a mesma após enfrentar tal escuridão. Liberto das garras do demônio em um ano que se gravou na memória coletiva como 1949, Ronald Edwin Keller trilhou os corredores do tempo carregando consigo o peso de um passado sombrio. Mesmo tendo alcançado o prestígio de se associar à NASA, onde exerceu suas funções até a aurora do novo milênio em 2001, o espectro de seus temores antigos jamais o abandonou completamente. A esposa do engenheiro, guardiã das memórias póstumas do marido, relata com um tom de gravidade que a sombra de uma ameaça sempre pairava sobre eles a cada véspera de Halloween. Na noite em que o véu entre os mundos é mais tênue, eles optavam por abandonar o lar, guiados pela convicção inabalável de Keller de que uma presença nefasta viria em sua busca caso permanecessem. Ele, que uma vez enfrentará o inominável, mantinha-se vigilante, esquivando-se da possibilidade de um reencontro com as forças obscuras que um dia o reivindicaram. Esta é a história de um homem que, embora houvesse escapado às garras de um mal antiquíssimo, jamais se viu totalmente livre do seu sussurro ameaçador, uma lembrança perene de que alguns encontros deixam marcas que transcendem o físico, impressas nas profundezas da alma. A história de Ronald Edwin Keller, mais tarde, inspirou o filme O Exorcista, marcando para sempre a cultura popular com uma representação do mal em sua forma mais aterradora. Este caso permanece como um testemunho misterioso e assustador das forças que habitam além do nosso mundo visível, desafiando nossa compreensão sobre fé, ciência e o próprio mal. Esta narrativa, entrelaçada com elementos de suspense e horror, busca não apenas contar a história de Ronald Edwin Keller, mas também evocar uma sensação de medo e reflexão sobre os mistérios insondáveis da fé e do mundo espiritual. Este capítulo detalha a intervenção da Igreja, destacando a seriedade com que a Igreja Católica aborda casos de possessão demoníaca e o poder da fé em confrontar o mal em suas manifestações mais aterrorizantes. A oração é nossa fortaleza na batalha espiritual contra o mal. Com fé inabalável, cada prece se torna um escudo contra a possessão e as trevas. Viver na luz da fé é escolher a mais poderosa defesa. Nas mãos unidas em súplica, encontramos a nossa arma mais eficaz. A fé nos guia através da escuridão, iluminando caminhos, dissipando sombras. Em comunhão com o divino, resistimos e prevalecemos. Você se emocionou com as histórias que revelamos hoje? Pois saiba que há um universo de inspiração aguardando por você a um clique de distância. Dê play no vídeo ao lado e seja transportado para um mundo de narrativas envolventes e orações que tocam profundamente o coração e nutrem a alma. Não deixe de vivenciar estas jornadas extraordinárias de fé e esperança. E lembre-se, cada história que compartilhamos é uma janela aberta para novos horizontes e perspectivas. Faça parte da nossa comunidade, inscrevendo-se no canal, e garanta que você sempre terá acesso a estes momentos únicos e enriquecedores. Nos vemos em breve. Sua próxima história inspiradora já está à sua espera.